Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos ao 27º Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas que descortinamos o seu significado. Esta 27ª live, que era para ter sido a 23ª, salvo erro, decorre no dia em que se assinalam os 60 anos desde o início da Guerra da Independência de Moçambique contra Portugal. Na senda da celebração dos 50 anos do 25 de Abril e apregoando mais uma vez a liberdade, teremos uma conversa com um ilustrador destemido. Nuno Saraiva é um autor de banda desenhada e cartunista político do inimigo público, colaborando com toda a imprensa nacional editorial, à exceção do Diário da República e do Correio da Manhã, segundo as próprias palavras. É também professor nas escolas de arte Arco e World Academy, coordenando o curso de ilustração digital na Lisbon School of Design. É ainda entusiasta da pintura mural, com U, com inúmeros trabalhos expostos na capital, tais como A História de Lisboa, em Alfama, Fado, na Moraria, Mandela, no Campo Grande e Pensão Amor, no Cais do Sodré. Recentemente lançou um livro, intitulado então 25 de Abril, no princípio era o Verbo, conjuntamente com o Manuel Fonseca e, segundo o próprio Nuno, neste dia, no dia 25 de Abril de 1974, ele tinha 4 anos e estava no melhor do pior dos sítios, a norte de Niassa, Moçambique, junto do pai, o capitão miliciano da Companhia 1, do batalhão de caçadores 4811, no meio de uma guerra em que o pai não acreditava. Portanto, sem mais delongas, vou adicionar o Nuno à conversa, até porque é para ouvir que aqui estamos. Olá, olá. Olá, boa tarde. Tudo bom? Ainda tentei ouvir um bocadinho da tua introdução, mas parece-me que estiveste muito bem. Ok, obrigado. Como isto depois vai ficar disponível, há oportunidade para ouvir e reouvir a introdução. Saber se realmente estive bem ou não. Antes de mais, gostaria de agradecer o facto de termos conseguido aqui conciliar as nossas agendas para concretizar então esta conversa muito prometida. Sim, finalmente, porque éramos para o fazer em salvo erro em junho, não era? Em maio, no início. Maio, depois foi incrível. Bolas. Só depois, entretanto, o meu telemóvel avariou, pronto, e depois foi uma comboio. Exatamente. Pronto, mas cá estamos. Exato, é o que importa. Eu não sei se queres falar alguma coisa em relação a este livro ou se queres que eu comece já a fazer as perguntas. Não, se calhar será melhor começares a disparar, não é? Pronto, Não, ok. Então, já que tocaste também no assunto guerra colonial, de brincadeiras, olha, lança a tua primeira bejarda. ok, sim senhor. Então eu começo logo com uma pergunta provocatória. Uma imagem vale mesmo mais do que 1000 palavras? Desculpa, houve um salto. Ok. Eu estava a perguntar era se uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu acho que o Nuno está com alguma dificuldade. Vamos aguardar um momento. A tua pergunta foi: uma imagem vale mais que 1000 palavras, é isso? A pergunta é: uma imagem vale mesmo mais do que 1000 palavras? Sim? Agora começar, estou-te a ver bloqueado, então não consegui perceber o que disseste. Agora já está melhor? Sim. Então, a pergunta provocatória que eu tinha logo para lançar assim, de entrada é: uma imagem vale mesmo mais do que 1000 palavras? Sim, eu concordo em absoluto. Acho que até vale mais do que 1000 palavras. Vale uma imensidão de palavras, vale
valsa lá, vale uma enciclopédia Larousse. Por isso. Epá, eu digo isto porquê? Porque hoje em dia, grande parte da população ocidental, não é? Senão praticamente toda a população ocidental e de países democráticos, toda a gente sabe ler e escrever. Uhum. Mas até há bem pouco tempo, não é? Em Portugal, há coisa de uns 50 anos, 60 anos para trás, isso não acontecia. E indo mais longe, evidentemente, chegando, por exemplo, ao século XIX, finais do século XVIII, então praticamente ninguém, o povo não sabia ler e escrever. E então, muitas das vezes, uma grande parte de indivíduos mais letrados, os políticos da época, quando queriam, de certa forma, fazer com que o povo se revoltasse contra o jogo dos reis, recorriam à caricatura. E temos um caso absolutamente fantástico, que é um caso que está já muito estudado, que foi o do fenómeno dos cartoons políticos ligados à Maria Antonieta e ao rei Luís XVI. Uhum. Quando os burgueses republicanos procuraram acabar com a monarquia constitucional, que de facto era uma monarquia constitucional, não é? Porque o povo de certa forma conseguia eleger, mas não satisfeitos, os republicanos queriam acabar mesmo com a realeza. E os cartoons, os desenhos, ajudaram em muito, porque foram impressos centenas, se não milhares, de gravuras que, espalhadas pelas ruas de Paris, ajudaram a criar uma certa antipatia em relação à Maria Antonieta. Hoje fala-se até mesmo em algumas piadas, uma delas é o tem fome, comer brioches, Uhum. ou como, por exemplo, quando ela está no cadafalso e vão-lhe cortar a cabeça e ela diz ao carrasco, por favor, não me despenteie. É todo, mas isso são tudo caricaturas, Uhum. caricaturas que em grande parte foram criadas por cartunistas ou desenhadores da sua época. Portanto, o desenho, no que diz respeito à construção de uma imagem, por exemplo, pegando também num outro exemplo sórdido e nefasto, o partido nazi, antes de chegar ao poder, fez uma quantidade enorme, mas uma quantidade enorme de campanha contra os judeus através do desenho. Uhum. A maior parte dos desenhos antissemitas alemães ajudaram também a que se criasse uma enorme antipatia em relação à comunidade judaica, que era, como toda a gente sabe, uma comunidade muito, muito trabalhadora e construtora da democracia, não é? E outros casos, não é? Portanto, sim, para o bem e para o mal, um desenho vale mais do que mil palavras, porque comunica perante aqueles que não têm o hábito da leitura ou por simplesmente não conseguem mesmo ler. E basicamente isto, quase que existe aqui um contínuo, chamamos de assim, entre os hieroglifos das culturas antigas e agora até utilizando aqui as tecnologias mais recentes, os memes, não é? Que não tem nenhuma componente escrita, tem uma comunicação muito ampla, não é? E muito variada. Eu não sei se me conseguiste ouvir. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar aqui o meu computador, que eu tenho o Instagram também ligado, deve ser por isso que eu não estou a conseguir ouvir-te muito bem, porque de vez em quando faz assim uma espécie de um bloqueio. Ok. Dá-me só um segundo. Deixa. Ok. Penso que agora já não irá surgir mais nenhum problema. O que eu estava a dizer é que isto existe quase um contínuo dos hieroglifos das culturas antigas para agora para os memes da nossa cultura atual, não é? Esta comunicação sem uma componente escrita e que é muito ampla e muito variada, não é? Sim, aliás, vou até mais longe. Os desenhos, as inscrições, Arte rupestre. os altos e baixos relevos egípcios eh, era uma conjugação de desenhos, não apenas um desenho, não é? Isolado, não é? Ao contrário, por exemplo, na Idade Média, que os monges copistas representavam figuras absolutamente fantásticas, mas que compunham apenas uma cena.
Os egípcios contavam histórias de colheitas, por exemplo, ou mesmo histórias de mumificação, pronto, um sem número de histórias sobre a lógica da banda desenhada, do que hoje entendemos como banda desenhada. Aquela coisa de aquela simultaneidade de desenhos, não é? A sequência de narrativa já era trabalhada pelos próprios artistas egípcios, o que é absolutamente fabuloso. Às vezes dá que pensar, não é? Porque começamos a ver que parece que nada foi inventado, não há nada de novo, não é? Porque aqueles génios da antiguidade já tinham pensado muita coisa, não é? E sabiam também como entreter o olhar. Uhum. E como é que nasceu a ideia para este documento histórico, para este livro, para o 25 de Abril, no princípio era albergue? Como é que surgiu, qual é que foi a gênese então deste livro? O convite foi a partir do. Deixa-me só ter aqui o livro. Tenho aqui. Não me tomem por vaidoso, mas a verdade é que eu tenho um cantinho aqui do meu ateliê que é uma espécie de mostruário lá de montra. Daí eu ter os meus livros e as coisas todas, porque muitas vezes eu recebo visita de jornalistas e então, em vez de estar à procura dos livros e tal, até porque eu tenho uma parte caótica, não é? Eu acho que, como todos os artistas, somos sempre caóticos, temos um desarrumo, mas arrumado. É sempre um desarrumo arrumado, porque sabemos mais ou menos onde é que estão as coisas. Bom, eu tenho mais ou menos as coisas no lugar certo, acho eu. O livro, editado pela Guerra e Paz, foi um convite do Manuel S. Fonseca. Ele tinha uma ideia fixa na cabeça há algum tempo, tinha um catálogo de vários livros pensados para serem editados para a altura da efeméride dos 50 anos do 25 de abril de 64. E, ao que parece, houve um ou outro projeto que não saiu em frente, ou então não chegou a tempo, e ele queria mesmo muito fazer uma coisa, mas era da sua lavra. O Manuel S. Fonseca é editor, não é? É o editor de Guerra e Paz, mas também autor. E então ele tinha uma ideia que era de conseguir reunir tudo o que era frases daquela quantidade enorme de gente que ninguém conhece, não é? Nós não sabemos o nome, pessoas comuns, normais, como todos nós, não é? E que na febre, na loucura, no entusiasmo do pós-25 de Abril, decoraram paredes e muros de várias cidades portuguesas. E não foram apenas pinchagens, murais, escritos, foram também palavras de ordem, não é? Como, por exemplo, o povo unido jamais será vencido, o fascismo nunca mais, o 25 de Abril sempre, por exemplo. De todas elas, estão aqui reunidas centenas de frases e de palavras de ordem, de todas elas, só uma é que está atribuída a uma pessoa, uma não, duas, aliás, sendo que uma delas, o 25 de Abril sempre, foi um grito espontâneo do nosso ex-presidente Jorge Sampaio. E depois também temos uma outra frase que é absolutamente fabulosa, que é do Vespeira, que é o fascismo faz mal à vista. O que é assim, para lá, não, a arte fascista, é isso, a arte fascista faz mal à vista. Que é atribuída também ao Vespeira, ao surrealista Vespeira. Todas as outras, ninguém sabe. E então, nunca tinha, até à data, nunca tinha sido reunido um livro com toda esta pesquisa. E mais, não é? Mesmo que nós quiséssemos reunir um livro com uma pesquisa apurada, hoje em dia esses murais, essas pinturas já não existem. Foram todas tapadas. Havia uma fabulosa do MRPP, a favor da libertação do camarada Arnaldo Matos, daquelas pinturas magníficas maoístas, que também foi tapada. Não foi assim há muito tempo, foi há coisa de uns 15 anos. Eu ainda me recordo de passar por ela ali em Alcântara. Mas não existem muitos registros. Daí que ele veio ter comigo e perguntou-me: pá, não queres fazer umas ilustrações à volta destas frases? Escolhes as frases que tu quiseres. Então eu tive, pronto, evidentemente tem que ver com a espinha dorsal deste livro, não é, deste projeto. Eu tive liberdade total, tive total liberdade para escolher quais as frases
Eu escolhi frases, muitas delas eu combinei-as num só desenho. Tenho aqui desenhos que têm cerca de, sei lá, têm seis máximas, 6 palavras numa só imagem, num só momento. Outras que eu, de certa forma, também corrompi um bocadinho e brinquei também. Eu não tenho assim grandes ódios de estimação. Quer dizer, eu tenho ódios de estimação de alguns políticos da atualidade. Sobre os políticos antigamente, sinceramente, eu obviamente que tenho maior desprezo pelos fascistas, não é? Quer dizer, eles nem eram bem fascistas, procuravam copiar o fascismo italiano e alemão e tal, mas eram pessoas fracas, pessoas frágeis, não é? E que de certa forma destruíram este país durante anos e anos e nós demorámos muito tempo a tentar recuperar dessa destruição moral, a destruição intelectual, a destruição cultural. Sobre esses, não me interessam. Irritam-me mais uns 3 ou 4 nomes que eu agora também não vou estar para aqui dizer, da nossa atualidade política. Sobre o passado, eu procurei brincar. E procurei brincar também em alguns desenhos, onde eu faço muita homenagem aos anarquistas. Os anarquistas foram, de certa forma, as figuras cómicas, humoristas, foram os verdadeiros humoristas do pós-25 de Abril no que diz respeito a estes morais. Porque eles faziam coisas do género, tipo, abaixa fosse o martelo. Isto ao lado de escritos do PCP, por exemplo. Abaixa fosse o martelo, viva o Black and Decker. Isso é fabuloso mesmo. Não é ofensivo. E se alguém se sentisse ofensivo por causa disto, então é porque estava a levar aquilo tudo muito a sério. E a verdade é que levaram mesmo tudo muito a sério. Eu acho que tenho cá para mim que houve uma espécie de uma grande embriaguez durante os anos da Revolução e os anos posteriores, e depois houve uma tremenda ressaca. E nós hoje somos um pouco filhos dessa ressaca, porque ninguém, quando sai de uma grande babadeira e depois apanha uma ressaca descomunal, gosta de recordar o que aconteceu. Portanto, eu acho que os anos 80 foram um bocado isso. É uma quantidade de pessoas da geração dos meus pais que recusaram, se calhar, aquela benesse, aquela loucura que foi Abril, e pronto, não voltaram a falar muito sobre o assunto, não só bem no caso dos meus pais, pronto, não é? Estou a ser injusto, mas no caso de muita gente, não é? Muita gente da geração de 70, 80, não fala de política, não leva a política, não leva os problemas atuais para a mesa, não fala com as crianças. Isso não é bom, não é bom mesmo, não é nada bom. Portanto, este livro acaba por ser também uma espécie de homenagem e uma entrega também à nova geração. É levar a nova geração também a compreender os excessos, mas também a beleza que foi esta enorme festa que foi o celebrar Abril. E é mesmo contra o esquecimento, não é? Porque, como já dissemos, ainda não tinha havido assim nenhum documento com a compilação de todas estas expressões e todas estes pregões, não é? Que foram levantados com o 25 de Abril. E aqui também existe muito sentido de humor, não é? Porque existem depois muitos jogos de palavras e muitas variações dentro de uma mesma expressão, não é? Sim, precisamente. Sei lá, há momentos, por exemplo, há aqui situações que são, se calhar, às vezes até um bocado dramáticas, não é? Por exemplo, quando eu digo isto porque na altura do 25 de Abril o meu pai estava na guerra colonial e eu por acaso também estava ao lado dele. Mas isto é uma outra história. A minha mãe pegou em mim, foi à procura do meu pai e estive lá nesse fantástico ano de 74, não é? Que foi o último ano da guerra colonial, que foi uma guerra assassina, não é? Honestamente cruel, não é? Sem sentido. E quando, nos meses posteriores a abril de 74, se gritava nem mais um soldado para as colónias, aqueles homens continuavam ali. Eu tenho memórias construídas, memórias, enfim, algumas pequenas memórias que são memórias afetivas e efetivas, determinadas situações que foram muito fortes e que eu guardei na memória e depois falei mais tarde com ex-combatentes, ex-soldados que estiveram lá do meu lado quando eu era pequenino. Eu fiz lá 5 anos. E eles contam-me que de facto aconteceu realmente como eu imaginava, como eu tinha na minha memória.
E lembro, por exemplo, quando aqui em Lisboa e no Porto se faziam manifestações enormes a exigir o fim da guerra colonial e nem mais um soldado para as colónias, isto quando Angola e a Guiné-Bissau já tinham resolvido, de certa forma, de forma mais ou menos apaziguada, a sua independência, Moçambique ainda continuava sob teatro de guerra. Vivia sob a inconstância. Então eu lembro-me muito bem de um militar, um oficial, meu pai era capitão e ele seria alferes. Ele ter pegado numa arma no adiantado estado de embriaguez à noite, estávamos todos na messe dos oficiais, e ele pegou numa arma e arrebentou com o pé ao meu lado. E eu lembro-me claramente disso, me lembro muito bem disso. Fiz de facto uma imagem, construí uma imagem. Eu imaginei que era uma arma muito grande, mas eu também era pequenino, não é? Portanto, mas pensava que era uma G3, fiquei com a ideia que era uma G3, mas não, foi uma pistola automática. Mas é assustador. E eu tinha 5 anos. Se eu tivesse 10, aquilo provavelmente teria sido muito mais traumático. Sim. Não é? Bom, e pronto, e aqui está. Eu fiz depois um desenho que brinca um bocado com isto, em que vemos os militares a dizerem mais um soldado para as colónias e uma freira atrás a dizer nem mais uma freira para o céu. Nestes tempos. E, e pronto, aí está. O humor ligado às coisas sérias, que acho que é. Ok. Eh, eu vou aqui assim uma paragem, mas pronto, já retomamos. Eh, a principal fonte de inspiração para estas ilustrações. As suas ilustrações são facilmente reconhecidas e reconhecíveis. E a pergunta que eu queria lançar é se a inspiração veio da memória ou se veio de algum documento histórico, se de fotografias, jornais. Não sei se o Nuno está a ouvir neste momento. Ao me encontro, acho que já está mais fora. Agora está. Tá. Ok, acho que sim. Sim. Ok. É? Eu estava a dizer que as tuas ilustrações são facilmente reconhecidas e reconhecíveis. O que eu queria saber é, para este livro, não sei se vamos conseguir fazer a pergunta. O que Vamos dar um momento, ver se conseguimos voltar aqui à conexão. Vamos ver se eu consigo convidar novamente o Nuno. Vamos ver se temos mais sorte agora. Ok. Sim, já está. O que eu estava a dizer, é que as tuas ilustrações são facilmente reconhecidas e reconhecíveis. E o que eu queria saber é se para este livro a principal fonte de inspiração qual terá sido? Se terá sido a memória, se terá sido documentos históricos, se terá sido uma mistura de ambos? sim, sim. Qual é que terá sido a principal fonte de inspiração para conceber estas ilustrações? Acima de tudo, eu não pretendia fazer uma espécie de colagem Uhum. demasiado direta aos artistas que fizeram as pinturas murais.
Eu acho que estamos com problemas outra vez. Agora, então, vou convidar mais uma vez. Ver se conseguimos resolver estes problemas. Ok. Sim, sim. Está a ser. Está difícil, está difícil. Deve ser a primeira. É. Bem, eu não queria colar demasiado àqueles fantásticos desenhos maoístas, não é? Que eram absolutamente fabulosos, e depois corria o risco de fazer sempre coisas muito ali à volta dos amarelos, dos jornais e tal. Não, eu quis assumir mesmo o meu tipo de traço. Assumi o meu tipo de traço, a paleta cromática que eu costumo usar, eh, o tipo de desenho. E eu procurei, no tipo de desenho, ser, enfim, se calhar ser às vezes um bocado cruel em algumas situações, com alguns excessos de alguns partidos políticos, mas é natural, os excessos em termos de revolução. É possível, nós vinhamos de uma ditadura, pá, que demorou cerca de 50 anos, e até mesmo antes dessa ditadura tínhamos passado por uma primeira república, pá, bastante infeliz nos seus últimos, vá lá, últimos 12 anos, vá lá, filha de uma grande guerra, não é? A grande guerra depois que levou aos fascismos. Eu não quero estar para aqui a lançar, de repente, fazer uma espécie de lição de história, mas a verdade, mas pronto, a verdade é que, bom, resumindo e concluindo, eu procurei fazer um desenho que não expressasse demasiado os entusiasmos e e, eh, pronto, as, as bandeiras, vá lá, as bandeiras, os emblemas daqueles partidos políticos, até porque alguns deles ainda hoje persistem, não é? Portanto, não era por aí, não era essa mesmo a minha intenção, estar, de repente, a fazer o elogio de um em detrimento de outro. Aliás, a dada altura há uma banda desenhada em que eu faço uma homenagem a Mário Soares e ao Álvaro Cunhal, e são duas figuras que são bastante opostas nas intenções, mas que para mim são pessoas que são absolutamente idênticas mesmo no que diz respeito à importância que significaram para este país e para a nossa democracia. Eu digo-te que, sinceramente, que eu amo os dois. E, e tive a mesma reação quando desapareceu o Álvaro Cunhal e quando desapareceu o Mário Soares. Fiz questão de fazer uma última homenagem, acompanhando-os até à sua última morada, porque sinceramente eu acho que são como pais. Esses dois, são como pais para nós, para este país democrático. E fazem-nos muita falta. O Mário Soares e o Álvaro Cunhal fazem-nos mesmo muita falta. E este livro também acaba por ser uma homenagem a essas pessoas. Salgueiro Maia, ou Mel Antunes, a essas figuras que de certa forma, não, absolutamente, nos ajudaram a caminhar e nos ajudaram a voltar a erguer. E muita, até como já falámos ao início, muitas são as iconografias associadas, quer ao 25 de Abril, quer a outras revoluções. E acabámos já por descortinar um bocadinho esta pergunta, mas realmente as imagens e a ilustração, nas suas variadas formas, do cartoon até à banda desenhada, tem realmente um papel na mudança do mundo e na mudança, eventualmente, das mentalidades. Na mudança do mundo, enfim, se nós formos observar o desenho como não uma banda desenhada ou a ilustração, mas o desenho em si como como
como é que é dizer isto? Como é que é de explicar isto sem parecer demasiado técnico? Bem, eu diria que o desenho, o design, vá lá, é algo que nos acompanha a todos, até o leigo, até o analfabeto visual, acompanha-nos a todos mesmo. Vai desde a forma como nós nos vestimos, vai desde a forma como nós decidimos, se calhar, comprar um carro, desde a forma como nós decidimos comprar um mobiliário, vai desde a forma como nós somos incutidos e levados a comprar alguma coisa que se calhar não queremos, não é? O desenho, a explosão da cor, a tipografia, que também é desenho, não é? A tipografia também é desenho. A arquitetura, tudo isto é desenho, não é? Portanto, evidentemente que a arte ou o desenho no seu elemento mais clássico e mais puro, que vai desde o ponto à linha, e depois todo o seu desenvolvimento, faz as nossas vidas. É curioso como a maior parte das pessoas não tem consciência disso, mas a vida de toda a gente começa com um ponto e que depois é a combinação desse ponto com outro ponto lá ao fundo que faz uma linha. E essa combinação de linhas depois faz uma casa, faz uma roupa, faz um mobiliário, faz um carro, faz uma estrada. E depois também ajuda a fazer comportamentos e a decidir votos também. Por exemplo, a iconografia dos partidos políticos, aquelas cores, aquela simbologia. Epá, eu quando era puto ficava fascinado com os autocolantes e com a iconografia de todos os partidos políticos. De todos. Todos. O PPD, o CDS, isto para dizer os partidos que eu tinha, que eu hoje tenho alguma antipatia, mas alguma, porque há outros que esse aí nem se fala. Mas, outros partidos políticos, que, bem, todos eles tinham uma força, uma carga nervosa do ponto de vista de design, que era absolutamente impressionante mesmo. E é isso, é verdade, o desenho muda a vida de toda a gente. E da noção que tenho e da noção das pessoas com quem falo, é que realmente durante idades mais jovens há um amor incondicional à nona arte, à banda desenhada, mas que depois, na maioria dos casos, acaba por ser depurado. E a minha pergunta é exatamente essa: qual a razão para esta desconsideração da nona arte? Porque é que há quase que um atrito quando falamos na banda desenhada e é considerada por alguns como literatura menor? Porquê? Sendo que é uma literatura que, pronto, para além da componente escrita, que é comum, né, aos outros livros, tem depois um complemento da imagem que até pode majorar toda a componente escrita que já estamos habituados. Bom, eu atualmente tenho vários amores. Ok. Quarto um político, isto do ponto de vista de profissional, evidentemente, porque amor só tenho um. Por acaso me estar a ouvir. Do ponto de vista profissional, tenho vários amores. É o quarto um político, é a pintura mural, é a ilustração editorial, são as aulas, onde eu dou aulas entre as escolas. E também outras coisas, como por exemplo, desenho de produto, que ajuda-me a pagar as férias quando estamos a desenhar coisas ligadas a marcas e produtos. Mas o meu grande amor, a minha primeira paixão, foi a minha paixão de infância, a minha paixão de escola, foi a banda desenhada. Um dia vi a banda desenhada a andar com uma saia muito curtinha e com o cabelo ao vento, e eu fiquei apaixonado até hoje. A banda desenhada, que era uma miúda gira, foi crescendo, e nos meus anos, quando eu era criança, nos anos 70, havia banda desenhada por aí, a dar com um pau, pronto, passa a expressão. Imensa banda desenhada espalhada pelo país. Havia publicações todos os dias. Epá, havia um dia que saiu uma revista chamada Mundo de Aventuras, depois havia um outro dia logo a seguir, que era o Mosquito, e depois o Tintim, pronto, o Spirou, tantas revistas. E depois, para não falar daquelas revistas que tinham uma dimensão talvez mais pobrezinha, que eram revistas ligadas ao faroeste, etc. Pronto, havia uma quantidade enorme de publicações. Nem sei como é que o meu pai conseguia dinheiro para comprar aquilo tudo, mas também as publicações também eram baratas à época. Depois veio os anos 80. Nos anos 80
a crise do papel, pá, e também alguma crise também no que diz respeito também à, pronto, à criatividade também. Houve uma série de editores que foram se extinguindo, revistas que também foram desaparecendo, porque também, por outro lado, também as revistas das casas-mãe, na Bélgica ou na França, também se foram extinguindo. Portanto, houve uma quantidade de azares nos anos 80 que fizeram com que as pessoas deixassem de ler banda desenhada. A verdade é que era toda uma geração. É verdade. A geração do meu pai, e até mesmo mais atrás, a geração do meu avô, a banda desenhada era uma coisa absolutamente natural. Todos eles levavam caderninhos para a escola e BD. Uhum. E não sentiam um desprezo em relação à banda desenhada. É que chamavam carinhosamente livros aos pedacinhos. É nos anos 80, os jovens deixaram de comprar banda desenhada porque deixou de existir. Absolutamente deixou de existir. Mas depois existiam alguns nichos. Foram aparecendo algumas coisas. No início dos anos 90, esta ideia da banda desenhada já estava completamente atirada para o território apenas infantil-juvenil. E, evidentemente que existiam publicações absolutamente fantásticas francesas, como a Suir e outras BDs ditas para adultos, do género Will Eisner, que vinham dos Estados Unidos da América. E, pá, existiam preciosidades que eram autênticas obras de arte e que até mesmo do ponto de vista do argumento, do guionismo, eram autênticas joias, eram muito bem concebidas, muito bem desenhadas. Aliás, a prova disso é que hoje em dia o cinema vai buscar muitos clássicos da banda desenhada para os levar para a grande tela, não é? Os Argonautas, por exemplo, Assim. que é um clássico, que aquilo era uma coisa absolutamente fabulosa. Eu via aquilo no Mundo de Aventuras e ficava de boca aberta a ver como é que. E aquele desenhador era muito bom, desenhava mesmo muito bem. E se calhar não estava. Era feito de uma época, de uma outra época. Não vivia a época certa. Uh, e houve um grande salto. Nos anos 90 aquilo foi uma coisa. Nos anos 90 eu acho que houve uma grande purga em relação a autores. Na parte dos autores que eram profissionais da banda desenhada foram largando o ramo, foram dando lugar a outros. Começou a surgir uma banda desenhada independente muito interessante, mas não conseguia conquistar muita gente. Não existia editores. Há uma fase que vai da década de 90 até aos anos 2000 vá lá, diria 2005 para aí, em que a banda desenhada pertence ao território de muito poucos, tanto de desenhadores como também de leitores. Mas antes, o que é que aconteceu? Há uma série de editores resistentes, editores da minha geração e até mais novos, resistentes, que resolvem. Perdemos aqui a conexão. Que é para dar um feedback. No encaixe de muita gente. Portanto, nós hoje temos desde os tais anos mais dos anos 80 e 70, acho que nunca vivemos uma época e de editores que vão atrás dos autores, que é coisa da cara, não é? Antigamente era o contrário, eram os autores que iam atrás dos editores. Vamos ver se conseguimos estabelecer novamente a conexão com o ver.
Vamos ver. Sim. Onde é que eu estava? Eu estava onde? Estava no ateliê, ainda continuo aqui. Está bem, claro. Transição dos anos 90 para os anos 2000, em que surgiram novos autores e novos editores. Acho que foi aí que nós ficámos. Sim, sim. Não, isto leva-me até ao presente. Há uma altura, nessa fase dos anos 2000, vá lá, em que existe uma quantidade de autores que vêm do território das artes plásticas, muita gente que vem do território também do design gráfico, e que se a desenhar, e que vem aos editores. Eh, se, 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 são de desenhar. E não sei se estás-me a ouvir. Agora, mais ou menos. Agora não tanto. Se, 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 Limpo. se, 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 Mostrar novamente esta ligação com o Minami. se, 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 se. Alô, sim? Ok. Bom, bem, só posso agradecer a quem esteja a acompanhar esta transmissão. Ou são pessoas muito pacientes, ou também têm um telemóvel, não sei, de primeira geração. Primeira, quer dizer, geração dos anos 80, 90. Bom, epá, pronto, continuando então este meu raciocínio, assim, muito rapidamente vou dizer que eu considero que estamos a viver os melhores tempos de sempre, desde os fantásticos anos 70, 80, não é? Que atualmente vivemos uma época muito particular, porque temos editores que vão aos autores, e não o contrário. Os editores que vão aos autores são muitos, e há editores para todo tipo, para todo gosto. Há editores do género mais conceptual, ou mais marginal, outros se calhar mais no estilo comercial, outros que estão completamente borrifando para um catálogo ou para vendas superiores a 3.500 e que não se importam de vender 500 e ficam felizes. Mas acho que cada vez mais temos e os festivais e as feiras de fanzines e de banda desenhada e festivais de banda desenhada expressam isso mesmo. Vemos muita gente a comprar, a procurar, e também vemos muitos autores em amena cavaqueira com os editores, que é uma coisa que no meu tempo, quer dizer, nos anos 80, 90, era completamente impossível. Era completamente impossível imaginar uma mesa a falar na boa com um editor. Hoje, está, pronto, somos todos amigos, somos todos iguais, mesma idade, bebemos o mesmo, comemos o mesmo. Há um espírito de convivência, de excelente relação. Eu agora até parece o Pedro Nuno Santos a falar, a falar do Montenegro e vice-versa, ou mais do Costa com o Marcelo. Mas há um grande espírito de convivência entre o autor e o editor neste momento. E acho que isso é bastante feliz. E até o próprio leitor, atrevo-me a dizer. Sim, até o próprio leitor, sim, evidentemente. É que o leitor está disposto a comprar e a ajudar também. E existe um bocadinho esse espírito, né? Da interajuda também, que é muito interessante. Eu não sei se isso vem do Covid, não sei, mas agora andamos todos a ajudar-nos uns aos outros. Pronto, é bonito, agradeço. E uma última pergunta aqui desta primeira parte. Existem alguns projetos na calha? Tenho vários projetos na calha mesmo, vários. Sendo que um deles que é um que eu não me canso de falar, mas que ainda não realizei, não concluí, que é precisamente sobre os episódios de guerra colonial que observei à distância, evidentemente,
quando lá estive com o meu pai. E todas as histórias paralelas, não é? Que contam situações onde eu, evidentemente, enquanto criança, não sou protagonista, nem faço parte, nem sequer como figurante, não é? Portanto, na realidade é uma banda desenhada que conta a guerra colonial nos seus últimos meses sobre o olhar de uma criança. Ok. Obviamente que a guerra ali não me existia, não era? Era outra coisa que estava ali a acontecer. Não é? Portanto, e ao mesmo tempo essa banda desenhada acaba por ser também, essa BD acaba por ser também, não apenas uma homenagem ao meu pai, que já desapareceu, mas também uma homenagem, não é bem uma homenagem, um alerta à geração da minha filha, do neta. Sim. Isto acaba por ser um ciclo, não é? Não nos podemos esquecer e não podemos cair nos mesmos erros, não é? Exatamente, não podemos cair nos mesmos erros, justamente porque, evidentemente, que Portugal nunca mais voltará a ser um império colonial. Isso eu sou capaz de apostar, acho que mais depressa em ganhar o Euro-Milhões de Portugal tornar-se o quinto império, não é? Ou recuperar a Olivença, não é? Como alguém quer. Mas, mas há uma série de situações que estão ligadas à questão da guerra colonial e dos anos subsequentes que têm que ser lembradas, têm que ser recordados, não é? Nomeadamente o racismo também, não é? O estranho, o outro, o ódio pelo outro sem uma explicação lógica, não é? Portanto, e acima de tudo, e isto foi uma coisa que eu observei durante as celebrações dos 50 anos da V50 Mil, que este ano lembramos, acima de tudo, lembrar o que aconteceu antes do V50 Mil. Porque eu sinto e eu observo também os miúdos, porque eu tenho crianças lá em casa, então eu vou observando também um bocado estas coisas. Às vezes, quando nós estamos a martelar muito num assunto, o assunto torna-se seca. E os miúdos não têm que estar sempre, constantemente, a pôr um cravo à lapela, não é? E a gritar 25 de Abril sempre, quando se calhar alguns deles não o compreendem. Exato. E se calhar nós temos que deixar de usar, deixar de gastar demasiado algumas palavras, não é? Lembrá-las sempre, não é? Mas não gastar demasiado. E se calhar irmos um bocadinho mais atrás e falarmos sobre coisas que realmente podem assustar e devem assustar. E devem criar temor e fazer-nos estremecer, como por exemplo as torturas da PED, como por exemplo os massacres em Angola e Moçambique, como por exemplo, e na Guiné, e como por exemplo também a PED, não é? E mais do que isso, a delação, os delatores, porque em cada rua, em cada prédio, existia um delator. Exato. E nós não podemos estar a dizer que de repente que existiam para aí, tipo uns patifes, uns gajos que tinham sido treinados pela Gestapo, que eram os PIDs, quando uns desgraçados, uns tipos sem instrução, sem escola primária, e esses indivíduos muitas das vezes que eram ensinados apenas para bater e espancar, muitas das vezes eram chamados por empresários, por colegas de trabalho, por empregados da noite, por gente ligada ao ramo do entretenimento. Não, isso é bom lembrar, não é? Portanto, há uma coisa que é muito, muito feia, que são os delatores que depois se transformaram em mini PIDs. São PIDs encapuçados. É um sem número de coisas que nós não devemos deixar de lembrar, e acho que é por aí que tem que ser o nosso discurso com os mais jovens. Ok, concordo totalmente. Agora vamos aqui a um conjunto de perguntas um bocadinho mais pessoais, que eu faço sempre questão de fazer. A primeira delas é: como começou a paixão pelos livros? Olha, nem sei bem como responder. Começou naturalmente, como quando da mesma forma como quando comecei a desenhar, ou dar um pontapé numa bola, ou brincar, ou ver um desenho animado, sei lá, eu acho que me apaixonei pelos livros ao mesmo tempo que me apaixonei pelo Vasco Granja, por exemplo. O Vasco Granja era, tu sabes, né? Mas pessoas estão aqui a ouvir-nos, se calhar não sabem, foi o senhor dos bonecos animados, né? Era a pessoa que nos apresentava os desenhos animados todas as manhãs na FTP. E isso para mim foi das coisas mais mágicas de sempre, não é? Transformaram-me, não é?
E pronto, os livros, quando estamos a falar de livros, não estamos apenas a falar de livros de bandeira, evidentemente. Os livros aparecem pela mão do meu pai e da minha mãe, não é? Em casa tínhamos muitos livros, já o meu avô tinha muitos livros, já o meu bisavô também. O meu bisavô, que eu nunca conheci, era um republicano da altura da monarquia constitucional, portanto era um tipo que colecionava livros, muitos deles proibidos. Portanto, livros proibidos era uma coisa que foram aparecendo lá em casa e que eu achava muito interessante. E os livros mais proibidos de todos, para mim, foram imediatamente a seguir ao 25 de Abril, foram as revistas porno, livros eróticos, Zé Manuel, que o meu pai trazia e escondia, e para mim aquilo era proibido, eu não podia tocar ali, né? Portanto, de certa forma, o meu pai foi um bocadinho censor em relação a uma série de literatura, mas pronto, não interessa. O meu pai saía de casa e depois eu papava aquilo. Papava é uma força de expressão. Eram livros. Exatamente. Exatamente por uma questão que nós já aqui falámos, que é até a questão da arte se imiscuir aqui nas nossas vidas e as diferentes artes poderem dialogar umas com as outras. Eu faço sempre uma pergunta que está relacionada com o facto de eu ter aqui uma playlist associada então a estas conversas que eu faço. Portanto, a pergunta é se existe alguma música ou músicas ligadas ao processo de desenvolvimento deste livro. Ou seja, enquanto estarias a desenhar ou a colecionar as frases, se existiu alguma música ou músicas ligadas a esse processo. Sim, sim, sim. É uma coisa que eu faço cada vez que eu chego ao meu ateliê. A primeira coisa que eu faço é ligar, ligar o computador, não é? Para pôr e procurar ver as notícias do momento. Coloco sempre, vou para o RTP Play, ou vou para a SIC Notícias, pronto, procuro ver as notícias na hora. Não tenho ouvido muita rádio ultimamente, mas gosto de ouvir a Antena 3. Uhum. Mas enquanto fui desenhando isto, à medida, não foi enquanto fui desenhando, enquanto fui lendo aquela quantidade de frases, eu fui ouvindo, posso dizer, interruptamente, ora o Fausto, ora o Sérgio Godinho, Zeca Afonso, evidentemente, José Mário Branco. Eu não consigo dizer uma música, não consigo dizer uma música, eram tantas, não é? Eu ia ouvindo assim, porque, salvo uma outra exceção, eu gosto delas todas. Ok, sim, senhor. É uma boa banda sonora para este livro, acho eu. E agora, uma pergunta que pode ser complicada para muitos e muito fácil para outros, que é como é que é encarar um papel em branco? Riscando imediatamente. Logo. É como quando nós observamos uma cara bonita, perfeita mesmo. Apetece colocar ali uma ruga, não é? Qualquer coisa. Agora, fazer esta. Fizeste-me pensar numa coisa, que às vezes quando eu procuro desenhar caricaturas, procuro desenhar a figura de alguém assim, cujo rosto é um rosto sem acidentes, sem nada para pegar. É um rosto muito bonitinho, mas eu nem diria bem bonitinho, mais deslavado, quase inócuo, não é? Uma coisa tipo, lisa, sem nada. Pá, eu não consigo desenhar essas pessoas, não consigo, é muito estranho mesmo. E eu prefiro desenhar figuras que tenham, sei lá, um nariz gigante como o meu, ou sei lá, um sorriso, os grandes orelhas. Pá, eu, por exemplo, o Montenegro, o Montenegro é muito fácil de desenhar. Pá, o tipo é um boneco incrível mesmo. É mesmo, pá, jogar uma cena. E eu diria quase que é o Roberto, não é? É o Roberto, porque eu imagino o Cavaco pôr ali a mão e falar, e brincar com ele. Tipo, e agora diz isto, agora diz aquilo. Pronto, mas figuras que são autênticos bonecos e fáceis de desenhar e dão-me imenso gosto de fazer. Agora, a crise do papel da folha em branco, eu confesso que já as vivi em tempos. Hoje em dia isso não me acontece mesmo. Porquê? Porque eu tenho. Foi uma questão foi uma coisa que me habituei a fazer. Acaba por ser uma espécie de, não diria uma virtude, não diria que seja uma virtude, se calhar até antes pelo contrário, mas
Eu, como ultimamente, desde algum tempo até, diga-se de passagem, tenho tanto trabalho, tenho tanta coisa, eu já nem posso dar ao luxo de ficar parado a olhar para uma folha em branco. Eu tenho muito trabalho mesmo, tenho uma quantidade de coisas que até estão empatadas mesmo, e o atraso no trabalho prejudica o outro que está atrás. Porque eu tenho depois um outro defeito, que é, eu sou um ilustrador fácil, eu vou com todos e todas, digo que sim a tudo. A tudo quer dizer, tudo que eu gosto. Ok? Eu recuso-me a fazer trabalhos. Menos ao Diário da É, República e ao Correio da Manhã. exatamente. Pronto, mais depressa eu fazia a ilustração para o Diário da República. É, mas o. Epá, mas. E o Borda d'Água também. O Borda d'Água devia ser uma coisa. Eu adorava fazer uma banda desenhada para o Borda d'Água. Mas, isto para dizer que, dada a quantidade de trabalho que tenho e a quantidade de coisas que eu tenho que cumprir, não é? Eu não posso dar ao luxo de olhar, de ficar assim parado a olhar para uma folha em branco. Eu arrisco fazer uma coisa que depois, se calhar, não é tão sublime, não é? Eu tenho colegas de trabalho, nomeadamente malta ligada à banda desenhada, que têm trabalhos, pá, que são muito apurados, pá, espetaculares. Fazem vários ensaios, fazem vários bosses, fazem desenhos sobre camadas. Epá, eu não posso fazer isso, não posso. Até as camadas, as chamadas camadas, os layers no léxico digital, eu nem sequer uso isso, nem uso. Quer dizer, uso por força da digitalização e das montagens. Mas eu raramente faço trabalhos em layers, porque eu trabalho logo por atacado. É a velocidade. A velocidade é a força de expressão do meu trabalho. E muitas vezes resulta, outras vezes não resulta. Eu às vezes fico mesmo muito feliz e muito satisfeito quando um desenho que eu tenho que fazer e consigo despachar, assim, um desenho qualquer de traço solto, ou de pincelada solta, e faço, imaginemos, em 3 minutos, faço ali um desenho, tá, e de repente olho para aquilo e digo, epá, foi incrível, ficou curioso, ficou diferente. E se calhar, se eu tivesse 30 horas para o fazer, se calhar ia sair outra coisa completamente diferente. Porque esta coisa de nós andarmos demasiado em ganhar, demasiado tempo a observar o desenho e a cozer e a pôr na água, na fervura, epá, não é para mim, não é para mim mesmo. Portanto, eu não entro nessas crenças. Tenho outra. Ainda bem. A penúltima pergunta, que, pronto, digo desde já, o número é meramente indicativo. Portanto, se o número não for cumprido, também não há problema. Três recomendações. É o que todos dizem. Vou repetir, 3 recomendações literárias. Ok. Bloqueou. 3 recomendações literárias. Sei lá. Deixa cá ver. Eu ando a ler muito o Ulbeck. Ok. Eu sei que o Ulbeck é um reacionário de direita. Não é? Às vezes pensamos que ele tem assim, lives sei lá, de estranho neoliberalista, nacionalista, mas adoro o que ele escreve. Adoro e revejo-me em muitas coisas que ele escreve e, e gosto mesmo muito da sua escrita mesmo. Gosto mesmo muito. O Plataforma é capaz de ser talvez o meu livro que até agora, eu não li tudo dele, né, mas foi o livro que talvez mais me marcou. E que mais? Vou para um livro que me marcou quando eu era jovem e que eu estou sempre a prometer a mim mesmo que vou reler, mas ainda não reli, que é Os Primeiros Dias do Boys Game. Ok. Que achei uma história de amor lindíssima mesmo. Surrealista, não é? Como deve ser sempre o amor. E que mais? Agora deixa cá ver. Epá, vou a um português agora. Ok. E vou a um português antigo. Até porque os vivos, alguns deles conhecem, e por exemplo, já estão chateados e não conhece só um deles. Mas vou para a Cidade e as Serras, do Lessa de Queiroz, Ok. Sim, senhor. que é fantástico porque é super atual aquilo. Aquilo é incrível. Fala de tecnologia, fala de mundo moderno, fala das máquinas que nos substituem. Epá, aquele homem era magnífico. Aquele homem era uma espécie de, vá lá, Leonardo da Vinci na literatura. Eu acho que é um trio sui generis, no mínimo.
no mínimo. E então agora chegamos à última pergunta que normalmente dá algum trabalho, mas que eu não me canso de fazer. É, se a tua vida fosse um livro, qual seria o título? Yep. O título seria, como eu geralmente nunca completo as coisas, ou então resta-me a completar, o título seria este. O título seria Reticências. Ok. O título seria Reticências. É. Muito bem. Eu acho que nunca uma resposta tão rápida. Digo desde. Epá, sei lá, não sei. É um título que quer-se curto, não é? Sim, sim. E este, mais curto do que este, Exatamente. mas que também poderá dizer muita coisa, não é? Pá, também, por exemplo, se eu imprimisse alguma vez numa t-shirt uma frase, seria sempre vou já. Já, ok. Também seria bom. Porque muita gente, às vezes, lá em casa dizem sempre, pá, Nuno, isto, daquilo, ou amigos e tal, e eu digo sempre, vou já, vou já. Mas Ok. vou ter coisa completamente diferente, estou enfiado noutra coisa. Mas vou já, se calhar, podia ser o título. Ok. Acho que vou já vende mais. Vende mais. Acho que sim. Acho que sim. Pronto. Chegamos então ao final da nossa conversa. Mais uma vez queria agradecer Obrigado. termos conseguido eh, agendar aqui esta nossa conversa. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Enfim, foi um prazer, não é? E espero que nos encontremos pessoalmente, não é? Por aí. eh, Posso dizer que eu irei estar no dia 21 em Óbidos, por altura do Festival Fólio, o Festival Literário Fólio, e também estarei presente numa sessão de autógrafos. Eu fujo muito aos autógrafos, nunca sei a quem é que estou a fazer ali um autógrafo, não é? O José Cardoso Pires tinha uma piada, tinha uma máxima que dizia, mas isso foi logo assim ao 20 de Abril, dizia, epá, eu não faço autógrafos porque nunca sei que está à minha frente um espírito. Está, evidentemente, coisas, isso não acontece, não é? E recuso a ideia de ter um militante daquele partido que me recusa a dizer o nome numa fila para me pedir um boneco, não é? Até porque eles não sabem ler, não é? E quando eu estou a dizer ler, não estou, eu estou a dizer ler tudo, não é? Ler palavras. Não sabem ler sinais, não sabem ler emoções, não sabem ler pessoas, não é? Pronto. E estarei no Festival BD Amadora no dia 19, salvo erro. Não, 19 não, para lá. 17. Ok. No dia 17 vou inaugurar uma exposição subordinada e ainda bem que me deste espaço para a minha última palavra, salvo seja, que é eu vou ter uma exposição no dia 17 de outubro na Galeria Artur Boal, ligado ao tema desenhos que eu fiz à volta do tema do 25 de Abril, Ok. que se chamará o Plural de Abril em Nuno Saraiva. Ok. Acho que é uma boa darmos esta conversa subordinada então aqui a este tema que nos diz tanto, não é? Exatamente. Pronto, então mais uma vez agradecer a ti e agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui a ouvir-nos e boa continuação. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos os presentes. Obrigado.